vamos tratar da Revolução de 30 e o movimento católico. Do governo Vargas, nós tínhamos, do lado católico, as aparições de Fátima em 17, o pontificado de São Pio X terminou em 14, a cadência dos acontecimentos no mundo era muito mais lenta. Então, São Pio X morreu, mas aquela atmosfera continuou, o Dr. Plínio afirma isso, no Brasil. Então, não havia progressismo e havia um movimento católico que era pujante e em crescimento. Isso é o lado do bom, do lado do bem. Do outro lado, nós tínhamos a conjuntura mundial, que nós já vimos aqui, comunismo na Rússia, um começo já de fascismo na Itália. Outro ponto, o Brasil, com a Revolução de 24, que nós vimos, na continuação a Coluna Prestes e a Revolução de 30. Então, se eu quero hoje tratar desse conjunto, a conjuntura mundial, o Brasil, trabalhado pelas forças, vamos chamar assim, de esquerda, igualitárias, que derrubaram efetivamente a República Velha, e de outro lado o movimento mariano que está insurgindo. Como é que o senhor, sabe, o senhor precisa tratar dessas coisas ao mesmo tempo, senão a pessoa não entende. Então está aí, uma grande e luminosa realidade, o movimento católico de 25 a 1940, em oposição aos erros da época. Olha aqui, muitos autores, até progressistas, afirmam que o movimento mariano era uma potência nas primeiras décadas do século XX, 1920, 1930, até um pouco de 40. O professor Dematteis, na biografia que ele escreveu do Dr. Plínio, chamado Cruzado do século XX, ele analisa a potência que foi esse movimento do século XX, com vários dados. Outro dado está aqui. Léo Daniel entrevistou o professor Plínio Corrêa de Oliveira, foi no ano 88, e em 89 ele publicou essa obra que está aí. E ele, portanto, queria escrever uma obra sobre o Dr. Plínio, ele vai e entrevista também, né, o personagem que está vivo ainda. E o Dr. Léo Daniel documentou muito a obra dele. Chama-se Um Homem, uma Obra e uma Gesta. Foi publicado quando o Dr. Plínio completou seus 80 anos. Aqui uma foto da concentração mariana de 36 em São Paulo, e eu chamo sempre a atenção aí para o título, Catolicidade e Patriotismo. Então ele está juntando as duas coisas. Aqui nós vamos recapitular muito rapidamente. Os fatores de deterioração da sociedade, gozo de vida, despreocupação, carnaval, praias, arquitetura moderna versus tradição, americanismo e American Way of Life. A sociedade estava trabalhada por isso, sobretudo a classe alta. É o professor Dematteis analisando esta situação no Brasil, nessa década. Nos anos 20, começava a se notar uma transformação nas tendências, revolução nas tendências no Brasil. Esse decênio, recordará o Dr. Plínio, é o da vida flauteada, American Way of Life. Gastos fabulosos, café a preço alto, está tratando sobretudo aqui então da aristocracia paulista que vivia do café. Né? Viagens incessantes à Europa, despreocupação. E outra coisa, estagnação mental. Cinema, jazz band. Eu quero fazer a observação que o Dr. Plínio vai depois, mais adiante, escrever no Legionário. A Revolução de 30, getulista, ela pelo menos acabou com isso que está aí. A pessoa pode, enfim, talvez à primeira vista não entender. A Revolução foi igualitária, profundamente igualitária, mas ela acabou com aquele gozo da vida que não tinha outra solução. Aquele gozo da vida estava perdendo todo mundo. Então, não estou dizendo que
deveria ter havido a Revolução do Getúlio. Que eu dizer, colateralmente, ela se insurgiu, sobretudo contra a aristocracia paulista. Mas essa aristocracia, infelizmente, não estava nos bons rumos. Quem é que ia modificar essa aristocracia, desse gozo da vida daí? Ele está contando, ele conta como é que era a vida dele, sociedade, ele não conseguia amigos, ele não conseguia fundar nem congregar pessoas. Tá claro? Ele falava assim da Revolução do Getúlio, era porque a Revolução era de certa forma proletarizante? Não. Eu entendo bem a sua pergunta, mas não é por isso não. É porque como Getúlio é o proletarizante, não é só isso não. Ele veio para esmagar isso daí. E o que eu quero tratar na próxima reunião. Então, seus próprios comentários do Dr. Plínio mostrando o que é que o Getúlio, através dos seus interventores, provocou em São Paulo. Pisou a aristocracia paulista. Acontece que a aristocracia paulista estava também nessa fase de gozo da vida, não é? E vamos recordar, hein? A República Velha era essencialmente positivista, maçonizada e anticatólica. Isso é exatamente assim. Exatamente assim. Não dava chance para a igreja. Então a igreja era tratada como uma coisa assim de... Então, a República, né, a proclamação da República já trouxe a separação de igreja e Estado. Mas a República, os presidentes que vieram, como é que eles vieram tratando a igreja? Vai ficar claro daqui a pouco. Mais claro, talvez. Olha aí, Pontificado de São Pio X, que eu já falei. De outro lado, os horrores do comunismo na Rússia, Coluna Prestes, os partidos revolucionários, México na Espanha. Bem, fiz questão de colocar aqui essa fotografia de São Pio X. A verdade é una e indivisível, eternamente a mesma e não submete aos caprichos do tempo. São Pio X provocou no mundo católico uma esperança e combateu os erros modernistas, né? Bem, aqui é interessante, é uma foto de documento, eu já mostrei em outras ocasiões, expansão das congregações marianas em São Paulo. Tá aí o gráfico mostrando muito bem, é uma ascensão prodigiosa. Esta concentração também, 15 mil congregados marianos do Liceu Coração de Jesus. Já é tirado do Dematei, do professor Léo Daniele e outras obras. Aos 20 anos, em 28, aos 19 anos, o Dr. Plínio entrou no movimento católico. Ele conheceu o Congresso da Mocidade Católica, entrou no movimento católico. Bem, veja que depoimento. Por isso que eu falei também dos autores progressistas. Dom Clemente Snar, progressista, liturgicista, mas debandado. Que ele, olha, se tirado da obra dele. O movimento mariano havia crescido extraordinariamente no estado de São Paulo. Faziam-se concentrações que eram movimentos de massa nunca vistos. Atestando, né? Então, esse é o lado positivo. Do outro lado, aí a fotografia da Coluna Prestes, que é o produto, né, a sequência da Revolução de 1924 em São Paulo. Nós já vimos aqui uma revolução de caráter esquerdista, tomaram o poder durante quase 20 dias, morreram quase 700 pessoas, muitos civis, a cidade depredada, até que o governo federal conseguiu debelar essa revolta de esquerda. O líder vai juntar-se depois a quem é Luiz Carlos Prestes lá embaixo, e dali vou engrossar a Coluna Prestes, que rodou o Brasil, imagina, de 24 a 27. Está vendo? Um renascimento bom,
sadio, de outro lado, a esquerda levantando também. Tem que entender. Esse é o contexto que o Dr. Plínio vai começar a atuar. Ele dá, como o historiador aí, uma defesa de tese. Ele dá, então, como pressuposto, em 30, o Getúlio sobe ao poder, nós não vamos tratar aqui agora da Revolução de 30, ele sobe ao poder através de uma revolução. E ele sobe enquanto o movimento católico está subindo também. E aí, como é que ele vai fazer? Aí que eu acho que os vários desses comentadores aí da República, do tempo do Getúlio, eles se enganam e dizem, não, o Getúlio foi aquele que se aproximou da igreja. A República Velha não se aproximou, quem se aproximou foi o Getúlio. Getúlio foi obrigado a se aproximar. Vamos ver os documentos que vão aparecer, que ele foi obrigado a aproximar. Então, o que essa defesa de tese aqui, o que ele conta? Dom Leme era o único cardeal do Brasil, organizou 2 imponentes demonstrações no Rio de Janeiro em 1931. Então, começo de 31, Getúlio subiu, sede no Rio de Janeiro, outubro de 30. Lá para março, abril de 31. Dom Leme, então, organizou 2 imponentes demonstrações. A primeira foi uma semana de comemoração em honra da Santa Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E a segunda foi uma outra semana de comemorações ao Cristo Redentor. Tá vendo? Continua o autor. Estes acontecimentos religiosos populares atraíram milhares de pessoas e mostraram que ainda estava muito viva nos brasileiros alguma forma do espírito religioso. E estava mesmo. Então, você imagina, Getúlio está ali com 3, 4, 5 meses de poder no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, aquelas manifestações grandiosas. Ele vai fazer o quê? Ele vai ignorar? Ele vai botar a tropa em cima daquilo lá? Dematei. Após a formação do governo provisório, quer dizer, a revolução do governo de Getúlio, o novo cardeal do Rio, Dom Sebastião Leme, começou a promover um movimento de leigos para dar voz ao povo católico na organização do novo regime político brasileiro. Quer dizer, como é que a igreja vai se portar diante do novo regime. Então, eu dematei afirmando a mesma coisa daquela defesa de tese que nós vimos antes aí. Começa a ver. Professor Marcos, mais tarde no governo Getúlio ele estabeleceu a Constituinte, né? Foi. O senhor diria que ele teve que estabelecer isso aí de certa forma para acatar o desejo desse movimento católico? Se você quiser, se eu posso, daqui a pouco, isso vai ser tratado exatamente disso daí. Ele foi obrigado a convocar a Constituinte, porque esta Revolução de 30, ela prometeu uma nova Constituição. Prometeu, mas não fez. E é por isso que São Paulo vai se levantar em 32. Bem, mas vai ficar mais claro aqui daqui a pouco. Olha aqui, próprio Dematei descrevendo então a mesma coisa daquela defesa de tese que eu li. Em maio de 31, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi conduzida triunfalmente no Rio de Janeiro. No dia seguinte, uma multidão de cerca de 1 milhão de pessoas acompanhou a imagem até a esplanada do Castelo do Rio de Janeiro, onde aguardavam o chefe de Estado, Getúlio Vargas, e as autoridades civis e militares. Como é que não ia? Tinha 1 milhão de gente. Qual é que era a população do Rio de Janeiro? São Paulo é certo que nessa época tinha no máximo 800 mil habitantes. Não, Rio era a capital. Como é que a pessoa vai dizer que o governo ia ignorar? Tem jeito. Eu já vi as fotos, algumas fotos disso daí. Bem, continua. A imagem foi colocada sobre o altar e o cardeal Dom Sebastião Leme proclamou-a oficialmente padroeira do Brasil. É aí que veio Nossa Senhora Aparecida proclamada oficialmente.
padroeiro do Brasil. Olha, o nome de Deus, aí são a palavra de Dom Leme. O nome de Deus está cristalizado na alma do povo brasileiro, afirmou o cardeal. Ou o Estado, deixando de ser ateu e agnóstico, reconhece o Deus do povo, ou o povo não reconhecerá o Estado. Bem, eu acho muito interessante a pessoa avaliar bem o jogo de forças. E o Dr. Plínio o que é que fez? O Dr. Plínio tinha, 1930, 22 anos. O que queria fazer? Ele estava na Congregação Mariana de Santa Cecília, não é? Desenvolvendo um trabalho, formando um grupo de jovens assim mais dados à intelectualidade, incentivou muito a Academia Jackson de Figueiredo da congregação. É até interessante, porque essa academia, eu estava vendo pelo Legionário, não é? Havia os expositores, a reunião uma vez por semana, os expositores, depois havia os críticos da exposição. Então o Dr. Plínio estava aí cuidando, ele estava cuidando de formar um grupo de intelectuais católicos que fossem contra-revolucionários, que era o projeto dele. Quando ele entrou para a Congregação Mariana e viu aquele potencial, ele fez um plano. Eu vou formar uma elite pensante, intelectual, e sobretudo uma elite moral, de pessoas assim, combativas. Com esses daí, mostrar para eles que o regime monárquico é o regime preferido pela Igreja. Aqui, o documento que eu encontrei assim mais convincente, pelo menos para minha psicologia. Esse é um autor chamado Thomas J. Brignoud. Escreve Brunel. Brignoud. Isso. Bem, esse autor, ele, não sei se ele é norte-americano, acho que sim. Então, tirado aqui do livro dele. Oswaldo Aranha, um dos mais importantes auxiliares de Vargas, alude ao impacto desses acontecimentos no governo provisório. Quais são esses acontecimentos? Esses aqui, essas marchas, essa multidão para venerar Nossa Senhora Aparecida e a questão também do Cristo Redentor. É isso que ele fala. Olha, Oswaldo Aranha era um homem mais fino do governo. Era um homem de mais cabeça do governo. Ele participou da Revolução de 30, ele foi depois constituinte em 34, ele foi espécie assim de ministro das Relações Exteriores, chanceler, embaixador brasileiro nos Estados Unidos e mais para frente. Eu acho que ele foi o segundo secretário-geral da ONU. Foi vamos dizer assim, no mandato dele, que foi criado o Estado de Israel. Eu acho que foi o segundo secretário-geral da ONU. Esse Oswaldo Aranha que Brignoud está falando. Então, Oswaldo Aranha, um dos mais importantes auxiliares de Vargas, alude ao impacto desses acontecimentos no governo provisório, que era o Getúlio. Quando chegamos do Sul, chegamos aqui, que é a Revolução de 30, lá no Rio de Janeiro. Nós pendíamos para a esquerda, mas depois que vimos os movimentos religiosos populares em honra de Nossa Senhora Aparecida e do Cristo Redentor, percebemos que não podíamos ir contra os sentimentos do povo. Eles vieram para implantar uma república de esquerda. Tem ilusão, não. Não tem ilusão. Foi assim. Agora, a consagração do Brasil aí, por Dom Leme, a Nossa Senhora Aparecida, tem um simbolismo
Porque pouco antes, o Papa Pio XI tinha autorizado uma série de bispos brasileiros a fazer uma consagração do Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Não assim, não foram todos os bispos, é certo que houve, pouco antes. Bem, vamos continuar com o Thomas Brunial. Para tornar mais específica a pressão, Dom Leme aproveitou a presença de 50 bispos no Rio. Talvez seja por ocasião da consagração à Nossa Senhora Aparecida ou do Cristo Redentor. Na última celebração, para apresentar a Vargas, junto com eles, bispos, uma lista de petições católicas a serem consideradas pelo novo regime. Aqui que eu disse que mais um elemento para nós vermos a dificuldade de avaliar. Havia aquela potência? Havia aquela potência. Dom Leme estava comandando? Estava, ele era um cardeal do Brasil. Então vai que, segundo esse autor, uma lista de petições católicas a serem consideradas pelo Getúlio Vargas. Continua. A fim de ter o direito de opinar sobre a espécie do papel ou posição pública da Igreja no novo regime, Dom Leme promoveu várias estratégias de grupos de pressão. Está se vendo? É um autor que defende uma tese para dar realce à figura de Dom Leme. Inicialmente, quando o governo provisório formou um conselho para estudar as propostas de reformulação das leis básicas do Brasil, Dom Leme criou então um grupo para acompanhar o trabalho do conselho e apresentar sugestões. Vamos ver até onde vai. Sr. Marcos, em que ponto que o Dom Leme deixa de ser essa figura que faz proclamações diante do governo, peita o governo, tenta em direito da igreja, diz que o Estado não pode ser ateu? De que ponto que ele deixa de ser essa figura e se torna a figura que estava botando freio no movimento católico? Pois é, a pergunta é muito oportuna e eu acho até que não é muito fácil de responder. Porque Dom Leme, em 1916, quando ele foi nomeado arcebispo de Olinda e Recife, ele escreveu uma pastoral que é muito festejada em todos os meios conservadores católicos aqui no Brasil. Agora, atualmente. E livros sobre isso e tudo mais. Nessa pastoral, ele defende do começo ao fim que o problema do Brasil é um indiferentismo religioso. Então, é o indiferentismo religioso dos intelectuais, dos políticos, do povo, enfim, dos mestres. A pastoral dele não é pequena e é toda baseada no indiferentismo religioso. Ele bateu muito de frente para combater esse indiferentismo religioso. Dom Leme está muito ligado à conversão do Jackson de Figueiredo. Tinha muitas relações com o Carlos de Laet. Ele foi nomeado cardeal com a morte do cardeal Arcoverde. Eu não sei se foi 24, 26, mais ou menos. A atuação dele foi pena. Eu tive que ler vários documentos, não é? E aqui já essa defesa de tese já mostra isso, que o Dom Leme começou a se aproximar dos dois últimos presidentes da República. Portanto, o Washington Luiz e antes dele, acho que era o Arthur Bernardes. Se aproximar. Agora, não podemos desvincular. O movimento, a graça, era uma graça mariana muito forte. Foi se manifestar no Congresso de 1928, mas ela já existia. Então, Dom Leme, em que medida que ele é? Aí que está o ponto. Em que medida que ele é o propulsor dessa graça, ou o causador dessa graça, ou ele é a pessoa que, uma vez que existia isso, ele capitaneava. Eu não sei responder. Mas é diferente da situação de uma pessoa que está clamando no deserto. A partir de isso que está aqui,
31, ele não é uma voz que está clamando no deserto mais. Absolutamente não é. Entendeu? E outra coisa, é sabido que o presidente o presidente Washington Luiz trabalhou para que Dom Leme fosse escolhido cardeal, tudo anunciaturas e tudo mais, não é? Bom, Dom Leme foi aquela pessoa que, quando as tropas do Getúlio estavam no Rio de Janeiro cercando o palácio, foi a pessoa que entrou no palácio. Foi pedido a ele, entrou no palácio. E ele até conta as coisas, como foi. Cada hora que ele ia adentrando no palácio, ele sentia que o coração dele, as batidas do coração reboavam. Que ele estava indo com uma missão que era, se o Washington Luiz não entregasse, não rendesse, ia haver uma guerra mesmo, né? Bem, então está aí mais uma vez Dom Leme numa situação, numa posição de muito destaque. E ele vai, isso o Dr. Plínio conta nas memórias, porque o Dr. Plínio era muito amigo do filho do Washington Luiz, não é? E Washington Luiz disse que não ia ceder. Então, aí, claro, Dom Leme foi botar os problemas de consciência dele, em cima dele, né? E como estão dizendo agora para o Zelensky, né? Se você não fizer a paz, entendeu? Você é responsável por todas as guerras, né? Aliás, olha só, hein? O culpado não é o Putin que invadiu. O culpado aqui não é essa Revolução de 30, porque Revolução, isso é um golpe de Estado, senhor, que estava sendo golpe de Estado, um governo legitimamente eleito, que estava sendo deposto. Se você não ceder, você vai ser... Eu ia dar perguntar se Sua Eminência teria feito também diligências junto a Getúlio Vargas para ir lá para trás, para ele nem ter subido, né? Nem ter subido, quer dizer, não ter marchado do Rio para cá. Bem, mas enfim, é a situação de Dom Leme. Bem, então, vem estas... Eu acho que eu estou respondendo a sua pergunta. E é complexa, né? Então, vem esta comemoração de Nossa Senhora Aparecida, fruto de uma graça nacional, 50 bispos ali, vem o Corcovado, Cristo Redentor, Getúlio está presente ali. Vem essas palavras dele aqui diante do Getúlio. É claro que houve essas demarches entre a igreja, na pessoa do Carmelo e o governo. Mas elas já tinham começado antes. Só que a República Velha era uma república maçonizada, positivista, anticatólica, e o Getúlio concedeu, olha aqui, em abril de 31, um decreto sobre o ensino religioso nas escolas. Então, aquela separação de 1891 entre Igreja e Estado, Getúlio vai e concede, faz esse decreto. O Dr. Plínio vai comentar no Legionário esse decreto. Aspas. É com o coração transbordando de alegria que recebemos o decreto instituindo o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras. Os próprios ataques que a insensatez dos laicistas tem arremessado contra o ato do ministro Francisco Campos denotam que o agnosticismo vitorioso em 891 não passa hoje de doutrina desacreditada, pobre em argumentos e em adeptos e vigorosamente rejeitada pela imensa maioria da nação brasileira. Está vendo? Ou seja, o que ele está falando é que, então, essa reação católica não era um clero e um episcopado falando no deserto, não. A rejeição estava, ele tinha tomado conta do povo, vamos chamar assim, né, da população, o que ele está dizendo aqui. Bem, então o Dr. Plínio vai publicar no Legionário um artigo chamado O Triunfo de Cristo Rei nas Escolas. Então, abriu aí 6 meses depois que o Getúlio assumiu o poder. Aí, o Dr. Plínio mostra assim,
ficou provado que esse agnosticismo imperou desde 1891, levou o Brasil para essa situação. Então, ele disse, vamos mudar os quadros. Suponho que um país que, desde o chefe da nação até o modesto contínuo funcionário, né? Desde o pai até os filhos, desde o patrão até os operários, predomine a prática rigorosa dos princípios católicos e imediatamente surgirão a nossos olhos estadistas abnegados e diligentes, funcionários probos e esforçados, pais moralizados e respeitáveis, generais valentes e disciplinados, filhos obedientes e amorosos, mães dedicadas e respeitadas. Ou seja, é o que Santo Agostinho fala na Cidade de Deus. A ideia é essa daí. Catolicizou, deixe que a igreja evangelize, vai surgir isso que está aí. E o laicismo provou o quê? Que só dá desastre. O Dr. Plínio vai concluir. Comunismo ou catolicismo? Eis o dilema. Viu que o Dr. Plínio está puxando? A que não se pode fugir. Ou a dissolução atual continua sua marcha, quer dizer, dessa da República Velha, continua sua marcha, apesar do Getúlio estar no poder, não é? E nos arrasta o comunismo pelo apodrecimento de toda a organização político-social, ou voltamos atrás. Porque o catolicismo já provou que ele é capaz de gerar uma civilização. Agora veja o recado que ele dá para o Francisco Campos. O ministro Francisco Campos, ele era de Minas Gerais. O Getúlio, naturalmente, por causa de alianças, pegou o ministro Francisco Campos para a educação. Pegou o Gustavo Capanema também, que era um grande nome daqui, para acho que é algum ministério, já não me lembro qual foi. Bem, então o Dr. Plínio termina assim. Por isso, felicitamos calorosamente ao Dr. Francisco Campos e ao governo provisório, que com um simples decreto acabam de encerrar o período mais triste de nossa história, quer dizer, aquele iniciado em 1891, né? E que o Dr. Francisco Campos seja indiferente a seus inimigos, ou seja, ele está sendo atacado, ele seja indiferente. Veja a conclusão que ele vai tirar. O característico dos homens, dos grandes homens, é suscitar simultaneamente amizades ardentes e ódios implacáveis. Porque todo homem de bem, além da amizade fervorosa dos bons, tem de lutar contra o ódio rancoroso dos maus. Bem, aí se pode aplicar isso aí, esse princípio que o Dr. Plínio está enunciando. Baseado na escritura, né? Hein? Baseado na escritura, o princípio. Sim, perfeitamente. Só que podemos aplicar para os bispos da época. O Dr. Plínio conclui o artigo. Felicitamos, portanto, o Dr. Francisco Campos pelos inimigos que acaba de adquirir, assegurando-lhe também que seus amigos saberão ser, se necessário, tão ou mais implacáveis que seus próprios inimigos. Então, está aí o Dr. Plínio com 22 anos, aí escreveu no Legionário esse artigo. Está vendo? A posição que o Dr. Plínio adotava na congregação mariana no Legionário e, portanto, por documentos nós estamos vendo que é isso mesmo. Eu queria transformar aqueles todos, né, numa espécie de cruzados do século XX. E já vai responder a sua pergunta a respeito da Revolução de 32. Essas fotos aí são fotos das tropas no Rio de Janeiro, né? Da ocupação de 30 no Rio de Janeiro. Bem, aí está manchete do livro do professor Dematei. Atitudes de Getúlio Vargas fazem tomar corpo a convicção de que ele desejava eternizar-se no poder e de que, para chegar a esse resultado, queria quebrar o poderio político e econômico de São Paulo. A reação não se fez esperar. Eclode em São Paulo a Revolução Constitucionalista de 1932. Bem, aí me permita que já abre a ponte para a nossa próxima abordagem, que vai ser a descrição do Dr. Plínio a respeito do que foram esses interventores que o Getúlio colocou em São Paulo. O Dematei está falando. O Getúlio, então, subiu
dizendo que ia dar uma nova Constituição. Ele não deu a nova Constituição e foi esmagando, sobretudo em São Paulo, os partidos, a elite de São Paulo, aí o lado igualitário dele mesmo, foi esmagando. Ele colocou, eu estava fazendo a pesquisa, interventor de São Paulo no tempo do Getúlio. O primeiro interventor ficou 4 a 5 meses. E o doutor Pino vai descrever, se Deus quiser, nós podemos abordar na próxima vez. Mas é um tenente da Revolução de 30 e meio, da coluna Prestes, inclusive, e que tratava os chefes políticos de São Paulo, dos grandes partidos políticos de São Paulo, tratava assim, desprezo. Então ele durou 4, 5 meses, depois veio outro interventor, que durou também alguns meses, depois veio outro interventor. Então, na Revolução de 32 aqui, São Paulo já tinha tido pelo menos 3 interventores, para mostrar a situação de descontentamento que havia em São Paulo. Gente cafajeste. Bem, então está aqui. A Revolução abriu a porta para a Revolução Constitucionalista de 32. São Paulo se levanta contra o Getúlio. E aí, então, vai nascer também a Liga Eleitoral Católica. Depois da... Eu acho que hoje podemos ficar por aqui. Vamos tentar resumir. Não é fácil, hein? Então, o quadro. Havia o renascimento católico muito poderoso. Prova que está aí o Congresso da Mocidade Católica em São Paulo, em 28, com mais de 500 jovens. Bem, esse congresso recebeu, aliás, dos universitários do Rio de Janeiro, uma mensagem de congratulação, dizendo: nós aqui ainda não conseguimos, mas nós queremos também fazer isso aqui no Rio de Janeiro. Nós temos aí Nossa Senhora Aparecida, que é coroada rainha e padroeira do Brasil, mas olha, isso é de um valor simbólico extraordinário. Nós temos essa grande procissão que ele falou, de 1 milhão de pessoas. Temos mais o quê? E temos a grande movimentação que houve em São Paulo. Eu já tinha contado aqui há mais tempo atrás, não é? O Brasil, por 5 anos, foi a nação que mais pediu a Roma adesões, quer dizer, comunicando a Roma: olha, tem uma nova congregação querendo se formar, precisava de licença de Roma. Durante 5 anos seguintes, o Brasil, no mundo todo, diante disso daí, sob o Getúlio, ele ia fazer o quê? Ele tinha que tentar uma colaboração. Bom, Nossa Senhora nos ajude.